A paz do Senhor, meus amados. Meu nome é Fernando Felipim e hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês com o seguinte tema: quais as prioridades que eu tenho adotado para minha vida? Mas antes da gente entrar na mensagem propriamente dita, eu quero pedir sua ajuda. Quero pedir o seu like, quero pedir seu comentário, quero pedir a tua inscrição aqui no meu canal. Assim você ajuda essa mensagem a chegar a mais vidas. Seja um semeador da palavra de Deus nessa terra. Amém? Vamos ao vídeo. Eu quero ler aqui com vocês uma mensagem que ela se encontra lá no livro de Salmos, capítulo de número 90 e o verso de número 12. E ela diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E quando eu meditava nessa mensagem, me vinha à mente um relato bíblico de um homem chamado Jacó. E eu quero trazer esse relato aqui de forma bem sucinta e resumida aqui para vocês. Jacó, ele era um dos 2 filhos de Isaac. Ele era o irmão mais novo. E dentro dessa família existia uma promessa de Deus que um daqueles homens seria o sucessor de Abraão e de Isaac, que seria um dos constituintes da grande nação do povo de Deus. Esse homem estava destinado ali a ser muito próspero, ser muito abençoado e construir uma grande família, uma grande nação. E isso era uma coisa que esses 2 jovens, eles almejavam para sua vida. Mas o que acontece? Esaú, como o irmão mais velho, ele era o primogênito. Então, no entendimento daquela família, seria ele que herdaria todas essas bênçãos, herdaria todas essas promessas. Mas Jacó, ele era uma pessoa muito determinada. Ele era um homem ali que ele gostaria de viver tudo aquilo. Então ele começa ali a tomar atitudes para equilibrar aquele jogo, vamos dizer assim. Uma das primeiras coisas que Jacó faz, que a Bíblia nos relata, é tomar a primogenitura do seu irmão. O que acontece? Um certo dia, Esaú, ele chegando em casa, ele estava ali vulnerável, cansado, ele estava propício ali a ser enganado pelo seu irmão. O seu irmão Jacó, vendo toda aquela situação, se aproveita de tudo isso e faz uma proposta a fim de que Esaú cedesse o direito de primogenitura ali para Jacó. E Esaú ali de forma, vamos dizer, infantil, de forma torta, de forma duvidosa, ele acaba aceitando essa proposta e deixando Jacó ter o direito de dizer: eu sou o primogênito. Ele cedeu esse direito para Jacó. Mas não para por aí. Um tempo depois, Jacó descobre que Esaú receberia a grande bênção. Naquela época, o patriarca, o pai, o dono da casa, tinha meio que a responsabilidade de abençoar um sucessor. E o que ele faz? Ele chega para Esaú, o irmão mais velho, e fala assim: meu filho, eu vou te dar uma tarefa e se você cumprir ela, eu vou clamar diante de Deus para que você seja uma pessoa extremamente abençoada, para que você venha alcançar grandes coisas. E Esaú ali, ouvindo tudo aquilo, ele ouve as instruções de seu pai e parte para concluir essa tarefa. Só que Jacó, de forma muito astuta, ele estava ouvindo tudo isso. E ele chega ali, ele ouve tudo isso que seu pai queria. O seu pai gostaria que Esaú fosse até o campo, caçasse um animal e trouxesse para ele, preparasse para o seu pai comer. Assim ele seria abençoado. Então Jacó ali, ele começa a tomar várias atitudes. Primeiro ele vai ali dentro do perímetro da sua casa e pega um animal domesticado, pega um animal de sua posse. Ele mata esse animal, prepara esse animal e serve para o seu pai comer. Mas como ele achava que aquilo não seria suficiente, ele se veste como seu irmão, ele usa de artifícios ali para ter o perfume do seu irmão e se apresenta diante de Isaac como sendo Esaú. Propiciava muito para Isaac acreditar em tudo isso. Por quê? Porque Isaac era um homem velho e estava cego. Então quando Jacó ele chega ali e começa a dizer: ei meu pai, eu sou Esaú, ouvi as tuas instruções e trouxe aqui o seu prato de comida, coma e me abençoe. Isaac ele fica um pouco confuso ali, ele fica desconfiado, ele fala: mas você tem a voz de Jacó? Jacó começa a dar uma desculpa e Isaac fala: vem aqui meu filho, deixa eu encostar em você. E quando ele encosta, ele identifica ali as roupas de Esaú, ele identifica os traços físicos ali do corpo de Esaú, ele fala: olha, o corpo é de Esaú. Quando ele sente o cheiro, ele fala: o perfume é do meu filho mais velho. Então ele acredita verdadeiramente ali que Jacó era o filho mais velho dele. Ele se alimenta de todo aquele prato, aquela refeição que Jacó fez, e no final dessa refeição, Isaac vai lá e determina uma bênção muito grande, determina muita prosperidade, muita bonança, muita vitória na vida de Jacó. E Jacó imediatamente se aparta daquele lugar. Só que um pouquinho depois entra Esaú. E Esaú ali, quando ele entra falando: meu pai, eu peguei um animal, olha, meu pai foi uma bênção, eu preparei do jeito que o senhor gosta, que essa refeição e tal. Isaac fica muito atordoado, ele fica com medo, ele olha: mas meu filho, você acabou de sair daqui. E Isaac contando toda a situação, Esaú fica extremamente irritado. Ele fala: como pode, meu pai? Jacó já me roubou a primogenitura, agora ele roubou minha bênção, o que vai sobrar para mim? E Isaac ali, ele tenta até acalmar o seu filho,
filho, abençoa ele da mesma forma, mas no coração de Esaú ele estava se sentindo ali roubado e inferiorizado. Então, com o coração cheio de ódio, ele olha e fala assim: olha, quando meu pai morrer, eu vou pegar e vou matar Jacó, eu vou fazer vingança em meu nome. E Jacó, ele ouvindo tudo aquilo, ele é obrigado a se apartar daquela família. Ele deixa para trás sua mãe, seu pai, seu irmão, e ele ruma até a casa de seu tio com a ideia, com o intuito de nunca mais voltar para sua casa porque sua vida estava correndo perigo. E quando eu estava meditando nessa mensagem, eu ficava pensando, por que Jacó fez isso? Mas será que Jacó, ele não sabia das consequências de fazer tudo aquilo? Será que em nenhum momento ele parou para pensar ali, olha, se eu fizer tudo isso com meu irmão, com meu pai, eu posso destruir minha família? Posso acabar com o meu relacionamento com eles? Será que Jacó em nenhum momento ele parou para pensar nas consequências das atitudes dele? Eu te falo, claro que Jacó pensou. Mesmo no subconsciente, eu tenho certeza que Jacó sabia o que ele estava fazendo. Mas então por que ele não parou? Jacó, ele não parou porque ele tinha um objetivo. Jacó, desde pequeno, ele tinha na mente dele que alcançar os objetivos, que ser o patriarca da família, ser aquele que recebia a grande bênção, ser o primogênito, ser aquele que herdaria todas as promessas do Senhor. Aquilo, sim, era a verdadeira felicidade. E mais, não importava o que ele deveria fazer, os fins justificariam os meios. Jacó tinha uma certa ilusão de que quando ele chegasse lá na frente, ele iria olhar para trás e falar, olha, foi sofrido lá atrás, mas hoje, na minha velhice, isso tudo valeu a pena porque hoje eu sou feliz. Mas acontece exatamente o contrário. Jacó, muito mais lá na frente, ele vai ver que tudo isso foi um engano. E ele chega num ponto de ter que voltar para casa dele para pedir perdão para o seu irmão. Ele se arrepende de tudo que ele fez. Jacó levou muitos anos para aprender uma lição que eu e você deveríamos aprender quando novos. E que lição é essa? Quais são as prioridades na minha vida? Sabe, muitas das vezes, em prol de um objetivo, em prol de metas, nós acabamos negligenciando muitas coisas na nossa vida. E coisas extremamente importantes, coisas que deveriam ser a primícia da nossa vida particular. Como assim, pregador? Veja, deixa eu te dar um exemplo. Ou melhor, deixa eu fazer um questionamento para você. Qual foi a última vez que você parou para fazer uma refeição? E eu não digo ali aquele momento animalesco onde a gente senta numa mesa, seja no restaurante ou seja no serviço, a gente abre o pote e começa a engolir a comida como se não houvesse amanhã, em que a gente mal sente a temperatura e o sabor, que a gente precisa comer aquilo tão rápido para voltar para o serviço ou para fazer uma outra coisa. Eu não estou falando desse momento. Eu estou falando realmente em parar, sentar, olhar aquele prato maravilhoso, se deleitar ali no cheiro, na temperatura, no sabor, olhar a cor do arroz, a cor da carne, a cor da salada. Em cada garfada ali ser uma explosão de sabor na tua boca. Qual que foi a última vez que isso aconteceu? Qual que foi a última vez que você chegou na sua casa e você olhou para sua esposa, ou para o seu marido, para os seus filhos, para o seu cachorro, para o seu gato, enfim, para pessoas que são importantes ali dentro da sua residência? Qual foi a última vez que você chegou ali e deu um abraço em cada um? Em que realmente parou de pensar em tudo, esqueceu serviço, boletos, conta, problema, esqueceu de tudo, esqueceu de tudo que era ruim na sua vida para dar atenção àquilo que é mais importante, que é a sua família. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você deu um beijo, que você deu um abraço, que você sentou para conversar um pouquinho com essas pessoas? Qual foi a última vez que você entrou dentro da sua casa, tirou a sua roupa, entrou no banheiro e realmente aproveitou um bom banho, em que você se deliciou ali com aquela temperatura de água maravilhosa, em que você pegou um sabonete ali, sentindo o cheiro dele e ficar pensando como que foi uma boa escolha aquela fragrância do sabonete que você escolheu no mercado, a textura e o cheiro do shampoo que você escolheu no mercado? A verdade é que muito poucas pessoas podem dizer que fizeram isso pelo menos uma vez na semana ou uma vez no mês. A maior parte das pessoas passam por essas situações tão rápido que mal se lembram delas no dia a dia. Eu ouso dizer ainda que tem pessoas que nem pensam nisso. Cheiro de sabonete? Gosto da comida? Não importa. A comida tem que ser a mais barata. O sabão, usa até um sabão em barra. A verdade é que tem muita gente que, para atingir certos objetivos da sua vida, ela acaba negligenciando coisas que são muito importantes. Coisas que lá na frente vão cobrar um alto preço de mim e de você por negligências que eu cometo hoje quando eu sou novo. Porque veja bem, quando eu tô falando desse tipo de negligência, você pode olhar e pensar assim pra mim, irmão, você tá falando bobeira. Eu como rápido porque eu tenho pouca hora de almoço. Eu não consigo conversar com a minha esposa quando eu chego em casa, ou com meu marido quando eu chego em casa, porque eu não tenho tempo. Preciso tomar um banho rápido porque eu preciso descansar no outro dia. Eu compro as coisas mais baratas porque eu não tenho uma condição financeira. Mas será mesmo, irmão?
Veja, eu não estou dizendo aqui para você fazer coisas absurdas. Eu não estou dizendo aqui que você não tem certas dificuldades na sua vida. Eu entendo que você tem. Mas me diga uma coisa. Por mais barata que seja a comida que você tem condição de comprar, imagina ali que você tem que comprar a refeição mais barata possível. Será que ia custar um centavo a mais você realmente dedicar 1 minuto para você olhar e comer aquilo com calma? Será que ia te prejudicar tanto assim você parar de pensar nos problemas do seu trabalho e realmente se deliciar com aquela refeição? Será que ia fazer grande diferença na tua vida você dispor de 5, 3 minutinhos para chegar, parar na frente da sua esposa, do seu marido e falar: olá, tudo bem? Nossa, que bom ver você. Será que ia custar tanto assim você tirar 60 segundos da sua vida para olhar para aquela pessoa e falar: como foi o seu dia? Que felicidade em ver você. Será que ia ser tão custoso assim você chegar e, por mais que o seu sabonete, o seu sabão fosse barato, você olhar e falar: era o barato, mas dentre as opções que eu tinha, eu escolhi a melhor? Será que isso ia custar tanto? A verdade é que não. A verdade é que nós fazemos tudo isso porque nós queremos atingir certos objetivos. Nós estamos nos acostumando com uma vida de velocidade. Todos os dias nós somos convencidos de que nós devemos fazer as coisas o mais rápido possível para sobrar mais tempo, para a gente disponibilizar essa energia gasta em coisas frívolas, em coisas mais importantes. Mas uma coisa que a gente não está vendo com todo esse tipo de informação é o que nós estamos perdendo no caminho. Todos os dias nas igrejas existem casais entrando lá desesperados porque a pessoa que elas se apaixonaram já não existe mais. Os filhos que tentaram criar são irreconhecíveis. A vida que tanto almejaram agora parece uma mentira. Parece que nada dá certo e as pessoas se perguntam por quê. Eu te digo, é porque muitas das vezes nós estamos com uma vida tão acelerada que nós não aproveitamos os momentos especiais que Deus ele proporciona para nós todos os dias. Nos acostumando a chegar correndo em casa, não olhar para o nosso marido, tomar um banho como se fosse um gato, deitar na nossa cama e ficar rolando o celular ali até desmaiar. Isso não é viver, mano. Isso ali é sobreviver. E uma das coisas que muitas das vezes nós não percebemos é que isso não está simplesmente prejudicando as pessoas que estão à nossa volta. Isso está trazendo amargor para a nossa vida. Isso está deixando a nossa comida com gosto de serragem. Está deixando a nossa esposa, o nosso marido, como se fosse só uma foto no porta-retratos. A vida dos nossos filhos estão passando diante dos nossos olhos e nós só vamos perceber isso quando nós ficarmos velhos. Uma das coisas que Deus ele me trazia com tudo isso é como que nós, muitas das vezes, só vamos nos arrepender por não prestar atenção nesses pequenos detalhes quando nós estivermos velhos. Quantas das vezes eu vi pessoas olharem para mim e falar assim: olha, você deveria aproveitar mais alguns momentos. Eu falava: eu não tenho tempo, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer. E hoje eu consigo ver que realmente essas pessoas estavam certas. Porque às vezes a disposição de 1, 2 ou 3 minutos a mais para fazer alguma coisa que realmente vai agregar alguma coisa para minha vida é realmente aquilo que faz a diferenciação entre eu ser feliz ou eu ser só mais uma máquina dentro do mundo. E eu não estou falando isso simplesmente ali para te desanimar. Eu estou dizendo que quando a gente se porta como uma máquina, a gente mata certas emoções que estão dentro da gente. Nós saímos todos os dias para ganhar o sustento da nossa família, de pessoas importantes pra gente. Só que quando a gente ganha esse sustento, do que adianta tudo isso se nós chegamos em casa e nós não damos uma coisa tão simples quanto um abraço, quanto um amor, quanto um carinho, quanto um minuto de conversa? Quantas das vezes nós não conseguimos parar no nosso ambiente de serviço, tomar um café, se deliciar com a temperatura, com o sabor, com o cheiro, ou até mesmo aproveitar uma pessoa que está ali do nosso lado, que às vezes é muito agradável de conversar. Nós não estamos fazendo isso. E o mais triste é que nós só vamos perceber isso quando nós ficarmos velhos. Existe um ditado que ele diz assim: quando eu sou novo, eu sacrifico minha saúde para conseguir dinheiro, mas quando eu sou velho, eu sacrifico meu dinheiro para conquistar saúde. E vendo isso dessa forma, eu te pergunto, qual que é a finalidade se nós sempre estamos sacrificando uma coisa para adquirir outra? A verdade é que a nossa vida não deveria ser um sacrifício em si só. Sim, nós temos que dispor de tempo, de esforço e de empenho para alcançar certas coisas. Eu concordo com você, mas eu tô te dizendo que só fazer isso de forma mecânica e sem um objetivo claro na nossa vida, isso não vale a pena. Não vale a pena você sair para trabalhar e ganhar uma fortuna, sendo que de noite você vai gastar essa fortuna com o quê? Você ganhou essa fortuna para dar uma vida melhor para sua família, mas se você não dá afeto, que é uma coisa simples, quase de graça para tua vida, se você não consegue proporcionar isso para sua família, de que valeu você sair tão cedo? De que valeu você trabalhar tanto? De que valeu todo o seu esforço se você não consegue entregar alguma coisa tão simples? Muitas das vezes nós, como cristãos, nós não conseguimos enxergar que a maior martiridade da nossa vida está em nós mesmos. Muitas das vezes eu tenho a oportunidade de contemplar pessoas, inclusive
inclusive, que vão na igreja. Quantas pessoas eu vejo chegando ali no momento do culto, elas estão ali aceleradas, querem sentar no banco, querem ouvir tudo que tem que ouvir e sair correndo. As pessoas estão sentadas ali com a mente tão acelerada que elas não conseguem verdadeiramente prestar atenção no que está sendo dito. Muitas das vezes são pessoas que entram ali, estão tocando louvores, a pessoa pensando em outra coisa, estão pregando a palavra, a pessoa pensando em outra coisa. A única coisa que essa pessoa consegue ter em mente é que aquilo ali não é mais um momento de prazer, não é mais um momento de refrigério, mas é simplesmente uma atividade que ela tem que fazer como se fosse um emprego. E as pessoas acabam aplicando esse princípio para a vida delas. Ir para casa, cuidar da família é uma atividade. Ir para casa, aproveitar os filhos é uma atividade. Comer é uma atividade. Dormir é uma atividade. Tomar banho é uma atividade. E qual que é o problema dessa atividade? É que isso não deveria ser uma atividade. Isso deveria ser um momento de deleite na tua vida. Isso deveria ser um momento de prazer que Deus proporcionou por você ter um dia longo de trabalho. Não deveria ser uma atividade mecânica, isso deveria ser uma atividade de prazer. Só que muitas das vezes, por nós não percebermos isso, a gente está trazendo tristeza. Nós estamos enchendo o nosso coração de enfado e de peso. Muitas pessoas ali às vezes chegam e falam: olha, eu não consigo mais viver, eu não vejo alegria em viver. É óbvio que não vê, porque a pessoa vive simplesmente pro trabalho. A única coisa que ela tem é metas e objetivos. Ela acabou esquecendo as coisas principais da vida dela. O porquê que ela está fazendo tudo isso. E o que eu quero te trazer com tudo isso, meu irmão? Eu quero perguntar para você, quais têm sido as prioridades que você tem adotado na sua vida? O que é realmente importante que você tem feito o dia inteiro? Se você, assim como eu disse, não está conseguindo se deleitar no momento de almoçar, no momento de jantar, ou se você não tem 2 minutos ali para trocar palavras ou dar um abraço no seu companheiro ou na sua companheira, eu quero convidar você a rever tudo isso. Eu quero dizer que toda atividade que nós fazemos para o nosso bem-estar, ele deveria ser prazeroso. Até o momento que nós vamos na igreja, nós deveríamos chegar naquele lugar, apreciar a cadeira, apreciar as pessoas, olhar pessoas ali cantando, trazendo louvores. Nós deveríamos prestar atenção nas coisas que estão à nossa volta e não aquilo ser uma atividade em que eu tenho que ir, ficar até tal horário e ir embora, mas aquilo deveria ser algo que traz algum tipo de prazer individual para minha pessoa. Eu quero te chamar para esse tipo de reflexão, para que você olhe o que tem sido prioridade na tua vida. Veja o que você tem feito com a sua vida, que você não espere chegar na maioridade, você não esteja velho para olhar e falar: poxa, agora que o meu filho vai para a faculdade, eu queria ele perto de mim, eu queria tomar um sorvete, eu queria conversar com ele. Eu quero que você não espere tudo desandar e você não ter mais esse tempo disponível para você falar: eu me arrependo das escolhas que eu fiz lá no passado. Eu quero dizer para você, aproveite cada momento da sua vida como se fosse o último, porque ele verdadeiramente pode ser. Nós não sabemos nem quando Jesus vai voltar, mas o dia que ele voltar, talvez você fique pensando: poxa, eu podia ter aproveitado mais com a minha esposa, podia ter aproveitado mais com o meu marido, eu podia ter aproveitado mais com o meu filho. E de novo, isso não requer nenhum talento especial, nenhuma fortuna. Às vezes isso requer apenas alguns segundos da sua vida que não vão fazer diferença nenhuma para você, mas pro seu coração vai trazer uma alegria imensa, porque a partir do momento que nós passamos a viver, a gente se desliga de uma vida totalmente mecanizada e sem sentido. Quero dizer para você, meu irmão, reveja as prioridades que você tem colocado na sua vida. Ranqueie o que é realmente importante para você. Amém? Se você gostou desse vídeo, quero pedir novamente a sua ajuda, que você deixe seu like, que você deixe seu comentário, que você se inscreva nesse canal e mande essa mensagem para alguém que você acha que vai gostar dela também. Que Deus abençoe você e a sua família durante toda esta semana.